Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porto, estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de falar, sobre o tema, eu queria de certa forma pedir algumas desculpas, porque alguns vídeos anteriores apresentaram algum erro de edição e a voz ficou um pouco diferente, na transição de um vídeo para o outro. E a gente está tentando melhorar, porque esse é um canal inicial, a gente está tentando ainda adquirir os equipamentos necessários e às vezes acontece isso, mas em respeito às pessoas que assistem, a gente está tentando ajustar as coisas, mas de antemão pedindo desculpas. Outra coisa é quem assiste os vídeos, por favor dê o like, a gente está esquecendo de dar o like lá, apertar lá aquele dedinho ali para cima. Então às vezes tem visualizações, mas as curtidas não compartilham, não são compatíveis com as visualizações. Então vamos lá, vamos dar o like, dar força, já que assistiu, o tema é interessante, vamos dar um like para dar força para o canal. Além de todo o resto do ritual que se faz lá de compartilhar, de se inscrever se não está inscrito e ativar a notificação para ter acesso ao vídeo logo que ele sair, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre os estereótipos, Eu venho falado, há algum tempo, em alguns vídeos, estou sendo repetitivo nisso, com relação às questões ou as ideias que nós recebemos prontas, O estereótipo, ele é uma ideia pronta, mas eu vou falar do estereótipo, na influência do estereótipo na construção ou no direcionamento da inteligência emocional de cada um. O estereótipo é o tipo exterior, o tipo que se apresenta, ou um tipo que se cria. Então existem vários estereótipos criados em todo o mundo e no Brasil também. Aquilo, quando você fala do tipo, te remete a um comportamento, a um pensamento. Tem exemplos bem clássicos. Por exemplo, o carioca e o paulista. O carioca, o carioca é um estereótipo, O carioca, você imagina uma pessoa descontraída, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de malandragem, cheia de jogo de cintura, que não gosta muito de trabalhar, que gosta da praia, que gosta de divertimento. E quando se fala o paulista, o paulista é o trabalhador, é o homem que é a mulher que acorda cedo, a terra da garoa, que acorda cedo, que vai trabalhar, que é esforçado, que é concentrado. Esses são estereótipos, Então você fala na palavra, no termo, e automaticamente, como se criou um estereótipo, se vem uma ideia. Só que existe uma pergunta: para que serve isso, Eu tinha um professor de sociologia e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: tudo bem, paulista. Aí estamos nós conversando aqui, numa mesa de bar, chega um paulista. Ele senta. O que essa informação nos ajuda para compreender aquela pessoa? E qual é a resposta? Nada. Essa informação sobre o estereótipo paulista não ajuda em nada a compreender aquele indivíduo, porque aquele indivíduo pode ter um comportamento totalmente diferente daquele, ou ele pode ter alguns traços daquele comportamento e outros totalmente diferentes daquele comportamento. Mas essa ideia, que se fixa na cabeça das pessoas, que é chamado estereótipo, ela conduz o nosso comportamento com relação a esse indivíduo. Então, se a gente continuar ainda preso à questão das regiões, aí se fala, o nordestino, na verdade não é nem um nordestino, porque o Nordeste é uma região do país que existe em vários estados diferentes. Já usar esse termo nordestino já é muito errado, mas de uma forma politicamente incorreta, as pessoas às vezes usam isso. Aí vem o nordestino, e aí já vem aquela gama de ideias na sua cabeça. A pessoa do sul, vem aquela gama de ideias na sua cabeça. A pessoa do centro-oeste. Então, as nossas regiões, elas são caracterizadas
por estereótipos que não ajudam em nada a compreensão dos indivíduos que vivem ali. Então, quando se fala nordestino já está errado, mas o baiano, diferente do paraibano, diferente de quem mora no Piauí e assim por diante, no Ceará, né? Os meus pais eram do Nordeste, né? Minha mãe já falecida era do Ceará, meu pai ele é de Alagoas. São pessoas diferentes, são pessoas com seus traços. Então, essa ideia que se insere dentro de um nome, tentando concentrar ou controlar o comportamento, é totalmente impossível, né? Mas se usa isso para limitar o comportamento das outras pessoas. Então, o estereótipo é uma ideia pré-concebida que nós recebemos e continuamos, né, a propagar essa ideia e nos comportamos à medida que ela vai nos influenciando. Então, ela acaba influenciando a nossa inteligência emocional, que é a nossa reação refletida, conduzida pela emoção. Então, se chega uma pessoa que tem uma característica já pré-concebida na minha cabeça, eu automaticamente ou me fecho para ela, ou fico mais à vontade, e a ideia conduz o meu comportamento, ao invés de ser o trato com a pessoa, o conhecimento pessoal, a reflexão do que aconteceu entre nós, que deveria fazer com que eu analisasse aquela pessoa e como devo me comportar com ela. Mas isso não acontece. O que acontece é que essa influência dessa ideia já pré-concebida me conduz e conduz a minha maneira de agir e de sentir com relação a ela. E existem outros tipos, né? Outras formas de estereótipo. Homem e mulher, como o homem é, como a mulher é, o que o homem sente, como ele se comporta. Eu vejo vídeos na internet, né, que são vídeos cômicos, que falam o homem, como é que ele se comporta na casa. Aí tá lá o cara desleixado, não lava a louça, não é fissurado, né, por sexo, quer sexo sempre. É o estereótipo do homem. O estereótipo da mulher, delicada, arrumar, que gosta de arrumar as coisas, que pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Como eu falei, pode até ter um indivíduo ou outro ter essas características, e podem ter as características inversas. Você pode encontrar um homem que lave louça, você pode encontrar uma mulher que não gosta de fazer isso, mas se você tem na sua cabeça já esse conceito pré-construído, você acaba sendo preconceituoso, que aí vem o preconceito. Então eu recebo um conceito pré-estabelecido e já tiro a minha conclusão, fazendo o meu preconceito sobre aquela pessoa e aquela situação, conduzindo e induzindo a minha forma de sentir. Então eu sinto não pelas minhas construções pessoais, mas eu sinto por causa de um pensamento que foi inserido na minha cabeça e que eu, ao não perceber, deixo isso sendo conduzido, né? Vou sendo conduzido por isso. Agora a gente vai tentar entender e ver como é que a gente foge disso, tá legal? Só uma paradinha no vídeo para dar só um comunicado. Não esqueci de dar o like é muito importante, tá? E fazer todo o ritual do YouTube. Se inscrever, compartilhar e ativar as notificações, ok? E na descrição desse vídeo vai ter os meus contatos, tá? Do Instagram, do Facebook, meu contato pessoal para alguém que queira de repente conversar e ter algum tipo de orientação, ok? Então agora vamos voltar para o vídeo. Bem, então agora vamos tentar entender e refletir sobre como fugir, né, dessas questões de estereótipo na influência da inteligência emocional do indivíduo. Mas antes disso eu queria contar um caso, né, que tem a ver com a minha experiência. Quando tem a ver com essa ideia, né, que nós estamos repetindo sobre o estereótipo, eu quando me informei recentemente, né, quando eu me informei na época, né, em psicologia, né, faz bastante tempo isso, e eu estava com algumas pessoas e alguém me perguntou, né, você se formou em quê? Eu falei assim, eu me formei em psicologia. E aí a pessoa comentou,
você não parece um psicólogo. Então, eu fiquei pensando, né, na época era jovem, por que eu não pareço? E hoje, né, refletindo, já tinha refletido sobre isso. Esse comentário é um comentário carregado pela influência do preconceito construído em cima do estereótipo do que é o psicólogo. Porque a psicologia, né, ela é uma ciência, mas a construção dela teórica, ela é uma construção em partes, né? Tem várias teorias que compõem a ciência da psicologia. A psicanálise, na teoria, né, na contribuição teórica, é uma parte, mas devido a influências, né, influências ou tendências ou interesses, a psicanálise no Brasil principalmente, ela tomou esse corpo como se fosse a psicanálise e o Freud o representante da psicologia. Então você vê muitas pessoas, até pessoas que têm conhecimento, né, pessoas que têm acesso à informação, cometendo esse erro, né? Então quando fala psicologia, cita logo o Freud. Existem tantos teóricos da psicologia, o Heidegger, por exemplo, né, que é um teórico do existencialismo. Então existem outros teóricos, então não existe só o Freud como um construtor das teorias que constroem a psicologia, mas existe isso. Então, na cabeça dessa pessoa que fez esse comentário, o que veio na cabeça dela? O estereótipo psicólogo. Qual é o estereótipo psicólogo? É um senhor de barba, de cachimbo branco, né? Porque eu achei que também tinha, né, na época, um viés racista também no comentário dela, mas vamos deixar um pouco isso de lado e vamos só nos atentar, né, nos prender aqui na reflexão sobre o estereótipo. Então, ela tinha esta figura como psicóloga e a minha não se casava com isso. Então, o estranhamento dela. Então, ela se comportou comigo como estranheza porque ela estava sendo influenciada, ela se comportou emocionalmente comigo porque estava sendo influenciada por esse estereótipo. Então, como a gente faz para escapar disso? É que eu sempre falo em todos os meus vídeos, quando a gente fala de comportamento. É necessário que nós tenhamos a disposição, a clareza para analisar todas as informações que nós recebemos e não tivemos nenhum tipo de avaliação sobre elas. Então é necessário. Então quando eu recebo uma história, um conceito pronto, eu tenho que parar, analisar e refletir se é isso mesmo. Então, se eu quero conhecer como é que é o carioca, eu tenho que pesquisar sobre os cariocas. Eu não posso receber uma informação de que ele é assim, 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 assim e me comportar emocionalmente porque em algum lugar eu ouvi isso, ou isso vem sendo repetido de uma forma constante. Então, o ponto principal é a avaliação crítica das informações. Mas que eu possa ter isso, eu tenho que adquirir uma estrutura emocional que me permita ser crítico. A crítica, né, a avaliação, eu me debruçar sobre uma ideia, exige um esforço. Porque receber fácil, me comportar de uma forma automática, parece mais cômodo, mas as consequências são desastrosas na relação com o outro. Então, se eu quero realmente conhecer, eu quero saber como eu vou me comportar no meio social que eu vivo, eu tenho que jogar esses conceitos fora e tentar entender cada um. Então, por exemplo, como eu falei, a psicologia tem uma gama de teorias. Então, se eu quero entender como é que é o psicólogo, na verdade não existe estereótipo de psicólogo. Não existe, existem vários tipos de pessoas que são psicólogos. Então, a análise crítica não existe. Agora, eu posso tentar entender a teoria. Ao entender a teoria, né, eu devo perguntar, inclusive, eu falo muito para os meus pacientes, você tem que perguntar para o seu psicólogo qual é a teoria que ele aborda, porque a teoria tem a ver com a visão de ser humano, como é que ele se comporta. A psicanálise tem uma visão de ser humano, o existencialismo tem uma visão de ser humano, a teoria cognitivo comportamental tem uma visão de ser humano.
porque é dessa forma que ele vai viver, é dessa forma que ele vai seguir o tratamento. Então, se eu quero saber, né, por que ele está fazendo aquilo, eu preciso me aproximar da teoria que ele segue e eu vou entender. Muitas pessoas reclamam, só para a gente fazer mais um recorte aqui, do comportamento dos psicanalistas, né? Porque existe que também é um estereótipo do psicanalista. Qual é o estereótipo do psicanalista? O divã, aquele sofá onde as pessoas deitam e ficam lá falando. Isso aí é um tipo. E também é um tipo, se eu posso dizer, restrito, que se vê muito em outras situações. Mas o psicanalista, ele tem uma forma de conduzir a terapia, e uma das formas é a não interferência, né? Por achar que a interferência pode induzir. Então, algumas pessoas falam, mas eu chego lá, falo, a pessoa não fala nada, fica olhando pra minha cara, a hora passa, termina a sessão, eu fico insatisfeito e vou embora. Não gostei dele, vou para outra pessoa, uma pessoa que interaja mais. Mas, para entender por quê, de repente ele é um excelente psicólogo, né? Um excelente psicólogo que adota teoria psicanalítica. Mas, como eu não conheço como é que ele se comporta, como a teoria faz com que ele se comporte, né, no trato profissional, eu tenho uma avaliação apenas sentimental. Então, assim, é só esse exemplo para vocês perceberem que todos nós somos sujeitos em algum momento a um julgamento baseado no estereótipo. E para sair disso é importante a desconstrução. Eu sempre vou falar isso aqui, porque isso é essencial nas questões emocionais, principalmente na inteligência emocional, que é você receber um estímulo e processar ele de uma forma racional e reagir de forma emocional. O estereótipo ele tem uma função, ele tem uma atuação que se encaixa muito com isso. Então eu vejo uma pessoa, recebo informação, essa informação ela é trabalhada dentro desse conceito e faz com que eu tenha uma reação emocional com aquele indivíduo que pode estar totalmente equivocada. Então é necessário uma avaliação quando receber qualquer tipo de informação pronta sobre alguém, ou um tipo, ou lugar, ou qualquer coisa. Eu não posso aceitar aquilo de pronto e tenho que ter minha própria experiência e avaliação sobre aquilo. Mas às vezes estou enfraquecido emocionalmente, não consigo fazer isso. Vou me deixando levar. Mais uma coisa que eu repito, fortalecimento da estrutura emocional é importante para poder fazer isso. Então, se estou me deixando levar por esses conceitos, não consigo controlar, tenho que procurar um tratamento que me direcione para isso. E agora a dica aqui, quando um de vocês for procurar um tratamento, né, uma terapia que vai te atender, vai tentar construir as suas questões psicológicas, pergunte para o profissional, qual é a sua linha de atuação, doutor? E depois que ele fala, vai lá, dá uma pesquisada. Como é que o ser humano é visto sobre aquele olhar teórico? E aí você vai compreender, e aí você vai ter a oportunidade de decidir continuar com ele ou não. Mas sem isso, apenas agindo de forma emocional pelos estímulos que você sente, com certeza a grande parte das suas escolhas serão escolhas equivocadas, ok? Então, estereótipo é uma coisa muito perigosa e que, só para a gente também entender, é construído de uma forma ideológica. Então, esses conceitos eles são construídos com a intenção de conduzir comportamentos mesmo, tá? E ao conduzir comportamentos, ter um resultado através da condução desses comportamentos. Então eu falo que uma coisa é assim, as pessoas começam a reagir assim, indo para uma direção que aquela instituição, aquele núcleo construiu, vai para a direção que ele tem interesse e ele vai obter os benefícios que ele quer obter
levando os indivíduos para aquele caminho, tá? Então é muito perigoso porque historicamente a gente tem isso, né? Só para dar um exemplo bem claro, bem clássico, a Alemanha do Hitler é um exemplo bem claro sobre isso. Eu construo estereótipos e faço as pessoas odiarem um grupo. Um estereótipo construído com ideias lançadas. Então, chegou um momento que aparecia alguém, né, no caso um judeu, e os alemães automaticamente já tinham um preconceito sobre ele, que era um preconceito negativo, e atuavam contra essa pessoa de uma forma segregadora e tudo mais. Mas isso foi construído com o objetivo de poder, de você monopolizar o pensamento humano e levá-lo numa direção. Então, o estereótipo ele é muito perigoso, e a solução é analisar cada ideia, cada informação que eu recebo, e se eu não consigo fazer isso, me estruturar emocionalmente para ter o poder de decisão e reflexão. Ok? Então ficamos por aqui. Obrigado por vocês terem visto. Não esqueçam de dar o like, tá? Viu o vídeo? Dá o like. E aí depois continua assistindo e também fazendo todo o ritual no final, compartilhando, que é também muito interessante, né? Compartilhar os vídeos para chegar em mais pessoas, ativar a notificação para receber e se inscrever, ok? Então ficamos por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.